Uma trilha na selva abre caminho através da primitiva África. Uma estreita faixa de civilização corta uma terra vazia de homens, mas cheia de vida. A faixa torna-se mais estreita à medida que se avança, mas nunca desaparece inteiramente. A engenharia moderna ajuda o homem a viajar pelas ravinas, mas nada domina o território do sul da África. Ele é demasiado extenso. A estrada vai se tornando mais difícil e os problemas de tráfego mais especificamente africanos. Aqui vemos uma avestruz que não se importa se está na mão ou contramão da estrada. Os rochedos da África são produto da violência vulcânica, embora estejam hoje imóveis e silenciosos. Alguns parecem vigiar a paisagem como ídolos antigos. Curiosas marcas mostram a maneira pela qual as massas terrestres se movimentaram antes do processo de sedimentação. O preço da vida na selva é a eterna vigilância, não apenas com o que está no solo, mas também com o que paira no ar. O irace das rochas não é menos cauteloso do que os lagartos e procuram abrigo em seus próprios buracos na rocha. Voar sobre o território do sul da África é a melhor maneira de se obter uma visão panorâmica do mesmo, que abriga uma das últimas selvas verdadeiramente primitivas. Mais uma distribuição Vídeo em Casa. Filmes para a família. O Último Paraíso Selvagem. Versão brasileira Dublamix Rio. Nem todos os rios e ravinas podem ser atravessados com modernos veículos de locomoção. Às vezes, construções simples são mais eficazes para penetrar no interior do continente. É o caso deste barco. Ele não destina apenas a longas viagens. É usado também por quem precisa fazer uma rápida visita à próxima aldeia para mostrar à avó seu último netinho. É uma maneira simples de se ir de um lugar ao outro, mas quanto maior a simplicidade, maior o esforço necessário. Os meios de transporte mais modernos exigem menor esforço, mas as estradas apropriadas para eles acabam chegando ao fim. Surge o desafio de viajar por uma terra crestada pelo calor do sol.
À medida que se adentra pelas planícies escaldantes, os habitantes locais começam a aparecer. São os animais do sul da África. Primeiro, as delicadas gazelas. É preciso mostrar respeito pela aristocracia local, representada pelo lendário rei dos animais. A maioria dos habitantes, entre eles os antílopes d'água, são tímidos com estranhos. Apesar da timidez, a curiosidade é sempre estimulante. Alguns parecem distraídos e pode-se estudá-los de perto, chegando-se a ver as glândulas sudoríparas nos cascos do impala. Acredita-se que sirvam para ajudar os membros da manada a se localizarem através do odor. A curiosidade é necessária sempre que a vigilância for fundamental. Especialmente quando a leoa sai à caça. Precisamos procurar atrás das árvores para encontrar a presa morta. Um filhote de hipopótamo, atolado na lama. A leoa satisfaz rapidamente a fome. Sua presa também irá mitigar a fome de outros, entre eles os vigilantes exploradores dos céus, sempre atentos a alguém que faça o trabalho por eles. Os abutres da África estão sempre por perto, ainda que pareçam pequenos pontos escuros no céu azul claro. Os abutres se toleram mutuamente com certa relutância. Prefeririam não ter que competir com ninguém pelos restos que encontram. A mãe sempre leva comida para os filhotes, até que se tornem capazes de caçar sozinhos. No caso dos leões, a mãe é mais provedora do que o pai. Ela também se encarrega do treinamento dos filhotes. Um deles brinca com um galho. As leoas são as educadoras e treinadoras dos filhotes, e não apenas dos seus próprios. São muito conscienciosas. Os machos são mais impacientes, principalmente quando seu descanso é perturbado pelas travessuras das crias. Os leões têm muita autoconfiança, resultante talvez da ausência de competição no mundo animal, evidenciada pelo modo como os outros se afastam do seu caminho.
Eles são afetivos apenas uns com os outros. Esta afetividade influencia seu modo de vida. Devido ao calor, o dia será de descanso e eles se movimentarão apenas ao cair do sol ou durante a fresca da manhã, quando a temperatura é tolerável. Mas o calor no sul da África é aliviado pela água, como nesta zona pantanosa, onde um estorninho do cabo se mantém vigilante. Como a nossa viagem é de exploração, é sempre bom manter alguém sentado sobre o capô, observando possíveis trilhas pantanosas nas margens dos rios e lagos. O pântano logo se alarga e dá lugar a poços esparsos, com seus belos nadadores, os gansos egípcios. Um calau observa a cena. A água também atrai um antílope, que também busca o poço para saciar a sede, mantendo-se sempre perto dos lagos e rios. Animais menores também se aproximam, como o confiante javali africano. O javali é tão precavido quanto outros animais em relação ao perigo. A razão para sua cautela é um impala morto recentemente. Os outros animais fogem e os pássaros levantam voo. Um deles fica atrás. O motivo para toda esta precaução torna-se evidente. Surge o ágil leopardo. O babuíno retardatário não se mostra suficientemente atento. Sua falta de cuidado é fatal. O leopardo se afasta com a presa predileta.
Por hora, o resto do bando pode relaxar. O perigo imediato já passou e eles continuam a beber. Eles poderiam ter se aliado contra o inimigo comum se tivessem recebido algum aviso, mas agora é tarde demais. Todos sabem perfeitamente bem que poderiam terminar assim, como provisão na despensa do leopardo no alto de uma árvore. Outro candidato para a despensa do leopardo é o mangusto, sempre muito receoso do inquilino de cima. Outro habitante do sul da África surge pelo caminho. É o elefante. Ele satisfaz seu voraz apetite com a vegetação africana. Eles têm dificuldades nas áreas muito pantanosas. O mesmo se deu conosco quando o motorista dirigiu o carro de forma inábil sobre a margem de um rio. Os resultados foram desastrosos, para dizer o mínimo. Mas foram mais engraçados do que propriamente trágicos, já que a organização do grupo prevê quase todas as eventualidades. O elefante já está habituado a esse tipo de coisa. Mas eu tive que ensinar as pessoas como lidar com este problema. Aqui, mecanismos modernos servem para atender necessidades primárias.
cumprem com exigências básicas, mesmo que se precise despender mais esforços do que um elefante. Desse modo, conseguimos prosseguir em nossa viagem. Chegamos a uma amistosa aldeia para verificar o nosso roteiro. Eu já conhecia o chefe, mas como este caminho é novo para mim, seus conselhos foram mais do que bem-vindos. Existem poucos habitantes humanos nesta região. Os que moram ali sempre se alegram com a visita de estrangeiros. O chefe é um tipo pitoresco, suntuosamente trajado de modo a refletir a dignidade tribal que permanece inalterada há séculos, desde que seu povo passou a habitar a região. O tipo de vida da tribo exige um árduo esforço diário, principalmente no que concerne o trabalho doméstico e com as colheitas, tarefas das mulheres. Isso não significa que elas não tenham tempo para relaxar. Uma das distrações prediletas das donas de casa é fumar, não tabaco, difícil de ser encontrado, mas a casca seca de uma árvore. Há cabras por toda a parte, formando um vigoroso rebanho para a comunidade. A carne é enriquecida com o produto das coletas dos homens. Os suprimentos são preservados secando ao sol. Os grãos são cultivados pelas mulheres. Elas também devem protegê-los das cabras. A transformação dos grãos em farinha requer um árduo trabalho assim como cuidadosa supervisão para que se obtenha um bom resultado. O processo final de moagem exige ainda mais atenção. Mas a vida não é só feita de trabalho, também há tempo para distração, especialmente para os hóspedes. A dança é tradicional, livre de influências estrangeiras. Ao vê-la, questionamos a originalidade do twist.
Chegou a hora de prosseguir viagem e acertar o roteiro. O chefe fornece explicações desenhando diagramas no solo. Quando ele aponta para o encontro de dois rios, enfatiza sua descrição batendo as mãos. Mesmo em meio à selva, existem pontos de referência a serem observados. Os mapas não são muito detalhados, mas retratam as principais linhas de direção. Saímos em busca de um novo poço utilizado pelos animais. É preciso atravessar o rio para chegar até ele. A canoa foi entalhada em um único tronco de árvore. Este é um dos poucos rios do sul da África que fica cheio o ano todo, atraindo grandes manadas de hipopótamos. É melhor não chegar muito perto deles. Há casos de hipopótamos que adoram emborcar barcos. Os pássaros também procuram a água. Exóticas palmeiras vicejam no clima tépido do sul. O rio também tem trechos difíceis. À medida que nos aproximamos de uma das maiores cataratas do mundo, vemos a água despencar violentamente, formando uma borbulhante névoa de espuma. O jato constante mantém as folhas sempre úmidas. Aqui o rio se torna mais calmo, deslizando suavemente. No ar, vemos a beleza tranquila do voo da Ibis.
No solo, rasteja o grotesco leguan. Os crocodilos também são grotescos e extremamente perigosos. Finalmente chegamos ao outro lado e podemos desembarcar. É pena que uma faixa de lama separe a água do solo seco. Ninguém gosta de ficar atolado na lama. Os elefantes se sairiam muito melhor nessa situação. O poço que procuramos ainda está muito distante. Nesta selva, pássaros e animais raramente veem seres humanos e podemos chegar bem perto antes que levantem voo. Decidi filmar em câmera lenta para enquadrar bem estes saltos acrobáticos. Foi impossível filmar todos os impalas ao mesmo tempo, pois eram muito numerosos. O mesmo se deu com essa manada de elãs. De certo modo, eles se parecem muito com o nosso gado doméstico. A incrustação nesta árvore é o resto do topo de um formigueiro ou cupinzeiro levado pelas últimas enchentes. Vemos mais animais, tais como a zebra e o magnífico antílope com chifre de sabre. A água deve estar por perto. Surge o rinoceronte negro, com um pica-pau no dorso. O jovem rinoceronte parece ter percebido a nossa aproximação e está certo de que sua mãe também deverá notá-la. Observem a mandíbula frouxa. Este é um dos principais pontos de diferença entre os rinocerontes negros e brancos. Os primeiros costumam ser mais irritadiços. Também existem diferenças nos tamanhos das presas e no peso dos animais. A cor é muito parecida, pois ambos gostam de chafurdar na lama e acabam adquirindo uma coloração lodosa. Ambos têm visão fraca e olfato aguçado, mas podemos chegar bem perto se o vento soprar a nosso favor.
Seus hábitos alimentares são diversos e é isto que determina a principal diferença anatômica, o formato das mandíbulas. O rinoceronte negro se alimenta de folhagem e arbustos. O rinoceronte branco pasta com a mandíbula rente ao solo, daí o seu formato quadrado. Como podemos ver, eles as aproximam muito da terra para comer a grama. São verdadeiros aspiradores de pó. Estamos agora chegando perto da água. Os javalis africanos são os primeiros a saciar a sede, com os rabos empinados como antenas de rádio. E aqui está o poço com seus primeiros visitantes, a girafa e a zebra. Um crocodilo descansa preguiçoso, provavelmente bem alimentado. Os mais agitados e barulhentos são os javalis africanos. O antílope abre caminho para os animais maiores. Eles surgem saindo da mata. São as grandes manadas de búfalos. Mais uma vez, é impossível fotografá-los todos ao mesmo tempo. O búfalo é pesado, mal-humorado e não muito esperto. Se o crocodilo estivesse na água, provavelmente estaria concentrado em seu hobby predileto, pegar os bebedores pelo focinho e puxá-los para que se afoguem na água. Em terra, a cauda é mais perigosa do que suas presas. Este búfalo não parece saber lidar com uma situação fora do comum. Até que entende a situação. A visita ao poço é uma ocasião social e oferece o ensejo para lutas e testes de força entre os machos.
Mas os pesos pesados têm que ceder à vez, seguindo a hierarquia de revezamento no poço aos pesos superpesados. Saindo do denso matagal que cerca a grande fonte de água fresca, surge o elefante. São como imensas massas cinzentas palpitantes de vida que avançam às centenas. A aristocracia animal não tolera a intrusão de espécies menos nobres. Um sobrevivente gentil e solitário parece concentrado demais e não quer se afastar. Um macho jovem e travesso se atrasa para o refrigério. O refrigério de um elefante é verdadeiramente elefantino, e seu gosto por banhos lembra os dias da antiga Roma. Os machos jovens são inquietos e sentem necessidade de testar suas pequeninas presas em combates individuais. Claro que nada muito sério. Esta luta parece um tanto aguada, talvez porque os lutadores estejam dentro d'água. A agressividade vai dando lugar à monotonia. Parece que vai haver um segundo round, desta vez em terra. A luta chega a um ponto decisivo, com a fuga de um dos adversários. Chegou a hora para uma trégua geral, com os machos cercando protetoramente os jovens e as fêmeas. Os elefantes possuem um forte instinto familiar.
Até o garoto travesso não quer ficar para trás. Chegou o fim do maior espetáculo da Terra. É a hora de voltar para o acampamento pelas vias fluviais, ao longo das quais podemos ver seus mais belos habitantes, os flamingos. O barco pode ser simples e tosco, mas é eficaz para os nossos objetivos. Precisamos de um refresco depois de um dia longo e quente. A água foi refrescada pelo vento que sopra sussurrante através das árvores. Depois de beber, é bom ingerir algo mais sólido, como carne fresca de veado assada na fogueira. As sombras se alongam com o cair da noite. É um momento de reflexão sobre tudo o que foi visto de novo e inimaginável. Inimaginável até mesmo para quem já viu quase tudo nesta remota selva do sul da África. É preciso gesticular, pois as palavras não são suficientes. Finalmente, chega a hora de levantar acampamento e se preparar para a volta. Depois de um último olhar ao nosso lar na selva, a rápida partida de volta a casa. Logo retornamos às estradas asfaltadas. E eis que surge o brilho das luzes de neon. É sempre triste deixar as selvas,
Mas onde quer que esteja, sempre a levo comigo. E viajo de volta a ela em meus pensamentos. Viajo de volta ao espetáculo eterno da selva do sul da África. A última região onde a vida prossegue em sua forma original. Fora da história. Dentro da paz da natureza e seguindo os padrões precisos de forças equilibradas e conflitantes. Vigorosas, quentes, abertas. De uma diversidade infinita. Num florescer eterno e inalterável. A memória se perpetua como o brilho do poente dourado e fulgurante do sul da África. É um consolo saber que sempre posso voltar, de uma maneira ou de outra, retornando às raízes de toda a nossa experiência.